Pastor, a palavra é sua. Eu só vou lhe interromper às 21 horas. Muito bom. Nós vamos estar até às 21 horas, né? Isso, Maravilha. Então, nós temos aí uma hora e 10 minutos. exatamente. Muito bom. Muito bom, que bom estar com vocês. Obrigado, Livingston, pela, pelo momento que você está proporcionando, pelo convite. Estar aqui é um presente de Deus para a minha vida. Estou muito feliz de estar aqui, né? Me preparei para estar aqui, buscando a presença de Deus. Então, a presença do diaconato na vida da igreja, para a gente, é uma benção. Você está falando que ia ter reunião presencial, fiquei pensando assim, será que vai ser em Nova Friburgo? Quando precisar e desejar, a nossa igreja está sempre aberta a recebê-los, porque é sempre um prazer muito grande estar aqui com Isso você. não é novidade para a gente. A gente sabe que a igreja está de portas abertas para o diaconato. Muito bom, muito bem. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui, então, diáconos, diaconisas, pessoas do curso de diaconato, pessoas do curso de evangelização também, né? Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Como o pastor disse, me chamo Edson Cortar Sardinha, sou pastor esse ano, completo 28 anos no pastorado. E desde o início da minha caminhada cristã, eu sempre tive uma preocupação muito grande pela liturgia. Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro curso de liturgia, a Marisa ainda não tinha conhecimento sobre a teologia pastoral, sobre a liturgia. Ela ainda disse assim para mim, mas Edson, você vai estudar como dirigir um culto, né? Ela, e aí, com a caminhada, ela foi percebendo, ela também foi ficando apaixonada, que é um tema lindo, um tema rico, um tema muito importante para a nossa igreja. Hoje em dia, as pessoas dizem o seguinte, essa igreja tem liturgia, aquela igreja ali não tem liturgia. Na realidade, toda igreja cristã tem a sua liturgia. A Universal, a Deus é Amor, são neopentecostais, a Brasil para Cristo, a Assembleia de Deus, a Batistas, as de linha luterana, anglicana, puritana, até as puritanas, todas elas têm uma liturgia, né? A palavra liturgia, ela vem do grego que significa serviço comunitário e é aplicado à igreja, serviço comunitário de adoração a Deus. A primeira tradução da Bíblia no Antigo Testamento é a Septuaginta, mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, em Alexandria. Então, todas as palavras do hebraico que referia-se ao serviço do sacerdote no templo, eles traduziram pela palavra liturgia. Então, liturgia passou a ser o serviço comunitário de adoração a Deus. Então, toda igreja tem sua liturgia e dentro da sua liturgia tem o seu ritual. Alguns um ritual escrito, trabalhado, como a igreja metodista, outros um ritual mais livre, mas todas as igrejas cristãs têm uma liturgia e têm um ritual. Seja a igreja Batista de Lagoinha, seja novas igrejas, né, de linha gospel, chamam de igreja church, né? Não importa. Todas as igrejas têm uma liturgia. E a igreja metodista tem a sua liturgia e tem o seu ritual, que, de certa forma, tenta não engessar essa liturgia, mas fazer com que haja uma harmonização. Por exemplo, toda igreja metodista no mundo inteiro, né, ela segue um culto em 5 partes. A missa católica, ela só tem 2 partes. Ela tem os ritos iniciais, a primeira parte, a liturgia da palavra, a segunda parte, a liturgia eucarística, e ritos finais, né? Ritos conclusivos. Então, a Igreja Católica, bem dizer, tem 2 ritos, 2 partes da sua liturgia. Liturgia da palavra, liturgia do sacramento, ou sacramental. A Igreja Metodista, nossa liturgia, nós temos 5 partes, né? A primeira parte do nosso culto, do nosso serviço ao Senhor, é a adoração. Nós começamos adorando.
A palavra do Senhor diz em Isaías, é interessante que você consegue pegar essas 5 partes da liturgia metodista e ver ali Isaías. Depois a gente pode ler esse texto, Isaías 6, e você percebe que a primeira parte do culto metodista é a adoração. Nós entramos para adorar, nós entramos adorando, nós entramos glorificando o Senhor que está presente. Entramos vendo o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Logo depois que nós adoramos, que nós vemos a glória de Deus, nós sentimos a nossa incapacidade, a nossa pequenez. No momento que a gente sente a nossa incapacidade, nós entramos no segundo momento da liturgia metodista, que é a confissão, onde nós confessamos nossos pecados a Deus, onde entramos num caminho de arrependimento, de reconciliação, para que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa oferta. Né? O próprio Evangelho diz que o Senhor não aceita oferta se eu estou brigado com meu irmão, se eu estou trazendo pecado no meu coração. Deixa a oferta no altar, vá se reconciliar com o irmão. Então, antes do cântico, antes da oferta, né, eu preciso passar pelo processo da confissão, onde eu silenciosamente confesso os meus pecados a Deus e recebo o perdão de Deus. Eu tenho notado, Diácono Livingston, infelizmente, que muitas igrejas metodistas, pelo menos as que eu tenho ido pregar, não tem mais a liturgia, o ritual da confissão, né? Não sei se na sua igreja, as pessoas que estão aqui conosco, se vocês têm, na sua igreja, tem esse momento tão importante, que é um momento de cura, é um momento de reconciliação, é um momento de arrependimento. É o início do evangelho, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí você percebe que muitas igrejas, alguns pastores fazem, na hora da oração de adoração, fazem uma pequena palavra de pedindo perdão, e a maioria nada disso é feito. Né? Então, na liturgia metodista prevista no ritual, né? Na liturgia metodista prevista no nosso ritual, nós temos o momento da confissão, onde podemos ler um texto, onde podemos cantar um hino, onde oramos de joelhos, sentado em pé, mas onde somos encaminhados para essa contrição. Lembra quando Isaías ele vê a glória de Deus, ele sente, ai de mim, porque eu sou um homem, né, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a glória do Senhor. Então, quando nós passamos por esse processo de confissão, então nós entramos na terceira parte da liturgia dominical da Igreja Metodista, que é o louvor, onde nós louvamos com a comunidade, onde nós cantamos com as pessoas, onde o coral se apresenta, o dueto se apresenta, né? Onde nós ofertamos, onde nós testemunhamos, onde fazemos nosso culto de ação de graça pelos aniversariantes, pelas pessoas que foram curadas, que estão se recuperando. É um momento muito especial, esse momento de louvor, né? Onde a igreja louva, a igreja adora, a igreja celebra, a igreja glorifica o nome do Senhor, preparando o coração para a quarta parte da liturgia metodista, que é a edificação, né? Onde a palavra de Deus é lida e explanada, onde as pessoas são edificadas com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a palavra do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as epístolas, e ali uma pregação ministrada, né, vem edificar o coração das pessoas. Quando a igreja metodista ela tem a ceia do Senhor todos os domingos, ou tem a ceia do Senhor uma vez por mês, né? Cada igreja local que vai definir. Nós sabemos que o Wesley ele insistia que semanalmente os metodistas pudessem participar da Eucaristia, da ceia do Senhor, né? É uma insistência de Wesley. Mas depois, por causa da igreja metodista, principalmente nos Estados Unidos, onde era um pastor para 5, 6 igrejas, eu conheci o pastor Aristotelino Mendes. O pastor Aristotelino Mendes disse para mim uma vez que ele tinha falecido, né? Que ele pastoreou 5 igrejas no mesmo tempo, pastor Lins, ou diácono Lins.
5 igrejas. Então, cada domingo ele ia numa igreja e ministrava a Eucaristia, a ceia do Senhor, né? Com isso, entrou uma tradição estranha ao cristianismo, estranha à história da Eucaristia, de se fazer a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, a Eucaristia, uma vez por mês apenas, né? Foi algo estranho para a história da igreja. Eu tenho um livrinho do Martim Lutero, o nome do livrinho é Santa Ceia. Os luteranos chamam de Santa Ceia, o nome do livrinho. Onde Lutero ele informa que na época dele existiam alguns pastores que estavam celebrando a ceia do Senhor apenas 2 vezes por ano, ou alguns uma vez a cada 2 anos. Não é? E ele acha algo muito estranho isso. Né? O Wesley hoje faria estranhamente a nossa igreja tomar a ceia do Senhor uma vez por mês. Isso soa estranho para a história da igreja, algo muito moderno, muito novo. Tem uma igreja aqui em Nova Friburgo, estou pastoreando a Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e tem uma igreja evangélica aqui muito grande, ela é muito grande, muito bonita, né? É um templo maravilhoso, muito lindo. E uma vez eu conversando com algumas pessoas dessa igreja, falei sobre a ceia do Senhor, e falei, não, na nossa Santa Ceia, a ceia do Senhor, nós só tomamos quando o pastor sente vontade, porque ele não quer que se transforme num ritual. Ora, a nossa vida é cheia de ritual. Nós temos um ritual para acordar, ritual para andar, para se alimentar, para comer, para dormir, né? E o nosso próprio culto, a nossa liturgia, ela segue um ritual estabelecido pela igreja onde congregamos. Mas, infelizmente, aconteceu isso na história da igreja e a gente acaba também vivendo isso, né? Então, quando a nossa igreja, ela é o momento da Santa Ceia, essa ceia do Senhor, ela é colocada logo depois da mensagem, né? É um momento também de ação de graças, é um momento de edificação também e, ao mesmo tempo, de dedicação, né? E a última parte do culto metodista, seguindo o ritual metodista, é a dedicação, onde irmãos e irmãs se dedicam à missão do Senhor, onde irmãos e irmãs são confrontados com a palavra do Senhor, onde irmãos e irmãs vão à frente aceitando Jesus como Senhor e Salvador, renovando seu pacto, seu voto, de uma forma muito interessante. Então, amados irmãos e irmãs, na igreja metodista, o nosso culto ele precisa ter 5 partes: adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação. Essa é a cara metodista, a forma metodista de celebrar o culto ao Senhor em toda parte do mundo, né? O que nós temos percebido atualmente é que alguns pastores e pastoras, querendo que a sua igreja dê certo, querendo que a sua igreja cresça, né? Ela começa a copiar modelos de igrejas que estão crescendo. Então, não vou aqui usar no pejorativo, mas apenas como modelo. Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, na Igreja da Lagoinha. Uma igreja que tem sofrido alguns problemas, que tem crescido. Então, o que as igrejas fazem? Elas olham para essa igreja metodista, tá, gente? E vê como é o templo dessa igreja. Então, eu vou construir o meu templo igual ao da Lagoinha. Como é o culto? O culto só tem 2 partes. É cântico, cântico, cântico e pregação. Então, nossa igreja só teremos isso: cântico, cântico, cântico e pregação, né? E a confissão? Não, a confissão vai quebrar, porque a Lagoinha não implanta a confissão no culto dela, então também não vou poder implantar na minha, né? Então, o que acontece? A gente seguindo modelos das igrejas que, entre aspas, estão dando certo, a gente começa a jogar fora as nossas tradições e a nossa identidade. Hoje eu percebo, dentro da igreja metodista, uma crise tremenda na área de identidade, em todos os sentidos. É incrível isso, né? O ano cristão, por exemplo, nós temos um documento metodista, que é a pastoral do culto, né? Nós temos um documento metodista, que é a nossa pastoral do culto,
onde na nossa pastoral do culto, né, a culto da igreja em missão, que fala como é um culto metodista, né? E que fala sobre o calendário cristão. A segunda parte dele fala do nosso calendário. Como nós vivemos o domingo tem a ver com o nosso culto dominical. Como nós vivemos a semana, né, tem a ver com toda a tradição metodista e da igreja cristã. Por exemplo, a igreja cristã, desde Didaquê, que é um livrinho do ano... Hoje nós sabemos que é do ano 70, acreditava que era do ano 120 depois de Cristo, pois nós sabemos que o Didaquê foi escrito no ano 70, tradição dos apóstolos. Ele informa, não é, que a igreja jejuava toda quarta-feira e toda sexta-feira, não é? O Wesley, no início do movimento metodista, ele estabeleceu como regra geral na sua época que os metodistas iriam jejuar toda quarta-feira e toda sexta-feira. Ele até dizia sobre a sexta-feira a paixão de Cristo, e quarta-feira ele dizia que não sabia por quê. Nós sabemos, vários pais da igreja informam, que era porque era o dia da traição do Senhor. Né? Então, quarta-feira e sexta-feira. Depois, os metodistas passaram a jejuar toda sexta-feira. Então, a própria vivência da semana para a gente é algo muito especial. Né? A quarta-feira, o meio da semana, Santíssima Trindade. A quinta-feira nos prepara para o final de semana. A sexta-feira, o encontro com a cruz, né? O dia de jejum metodista. Todos os metodistas deveriam jejuar na sexta-feira. O sábado é um dia de muita preparação para o Santo Domingo. É o dia que a gente deve ler o ritual da igreja, ver o roteiro, ver o tempo litúrgico, ver o calendário cristão. Então, esse documento nosso, dessa pastoral sobre o culto na igreja e missão, ele vai definir qual é o nosso calendário cristão. Nós celebramos Advento, nós celebramos o Natal, nós celebramos a Epifania, nós celebramos o batismo do Senhor, nós celebramos o tempo comum, nós celebramos a Quaresma, nós celebramos a Semana Santa, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos o Pentecoste, celebramos o tempo comum novamente. Então, a igreja tem toda uma caminhada. Mas o que acontece? Muitas vezes o pessoal olha para essa estrutura da igreja, essa liturgia da igreja, e começa a associar. Não, isso aí parece muito com a igreja católica. Logo, não presta. Não, essa roupa diaconal parece muito com a igreja católica. Logo, não presta. Então, a gente começa a desprezar a nossa liturgia, né? E o ritual da igreja metodista, que vem harmonizar a nossa liturgia, né? Colocar uma certa harmonia básica na nossa liturgia, nós jogamos fora. Por exemplo, o capítulo 4 dos nossos cânones fala sobre das normas do ritual. Ali fala o que é o culto, o que são os sacramentos, né? O batismo, a ceia do Senhor, a recepção de membros. Né? No dia 8 de março de 2002, o Colégio Episcopal, na época, o presidente era do Colégio Episcopal, era o bispo João Alves, nosso amigo Joãozinho, né? Foi publicadas normativas para a celebração de cerimônias do ritual e outras. Muito bom, coisas simples, palavras diretas, né, que ajuda muito. Então, amados irmãos e irmãs, muitos pastores metodistas então acreditam que não, eu tenho que seguir uma igreja que dá certo. Nós tivemos um fenômeno muito triste com relação à liturgia metodista e identidade metodista. Porque o que acontece, gente? Na teologia da liturgia, tá dentro da área da teologia prática, nós cremos na seguinte frase: você crê naquilo que celebra. Parece ser estranho, né? Mas é dessa forma. Você crê naquilo que celebra. Então, o diácono, a diaconisa, o pastor, a pastora, o evangelista, lógico, ele vai estudar a doutrina e ele vai fazer uma celebração dentro daquela doutrina. Os irmãos e irmãs que vêm celebrar, eles não vão ter o tempo,
o preparo, a academia que vocês estão tendo para estudar a doutrina e a teologia. Eles vão viver o quê? Eles vão viver a celebração. Então, quando eles saírem dali, eles vão estar crendo naquilo que celebraram. É o contrário, certo? Seria talvez celebrar aquilo que eu creio, mas não é assim. A gente crê naquilo que celebra. Então, o que acontece? Quando eu começo a trazer elementos estranhos para dentro da igreja metodista, para dentro do culto, não é? Para dentro do culto, o que acontece? Eu estou fazendo com que as pessoas saiam dali crendo naquilo que foi celebrado. Vou dar um exemplo muito básico da história da igreja metodista recente. Tem um certo pastor metodista que ele desenvolveu um programa de discipulado muito interessante, muito agressivo, que deu muito certo na cidade dele. A igreja dele cresceu, 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 cresceu. Ele teve que abandonar até o templo, ir para um salão de um shopping, muitas pessoas ricas, ricas, muito carro, muita riqueza. E a igreja cresceu muito nesse projeto. Isso abriu os olhos de muitos líderes da igreja metodista, pastores, pastoras, bispos, e ele foi convidado por uma região para implantar essa visão que deu certo na cidade dele, nessa região. Então, as igrejas dessa região começaram a ter o nome Igreja Metodista e embaixo a logomarca dele, né? A proposição, a tese, né? A proposição do marketing. Todo marketing tem uma proposição para se defender. Então, Igreja Metodista, a sua igreja na cidade. Nessa região, em todas as igrejas que você ia lá, estava escrito assim, Igreja Metodista, sua igreja na cidade. Com isso, irmãos e irmãs, as igrejas pararam de fazer culto durante a semana, quarta-feira. Todas elas, ou boa parte, fecharam a escola dominical, porque não tinha mais valia. Ficaram apenas com o discipulado no modelo desse pastor. Faziam culto apenas à noite. E alguns pastores, inclusive, só pregava o esboço pregado por esse pastor na sua igreja. Era uma mentoria escravizante, não é? O que aconteceu? Isso foi algo muito estranho, mas o que aconteceu? Esse rapaz, então, saiu da igreja metodista e aí abriu a própria igreja dele, sua igreja na cidade. Com isso, essa região e boa parte das igrejas que seguiram esse modelo ficaram desmoralizadas. Primeiro, porque não deu certo. Segundo, porque começou a usar uma logomarca, uma proposição que não tem nada a ver com o nosso rito, com a nossa doutrina, com as nossas normas do ritual, né? Com as normativas para nossas celebrações. E aí o que acontece, amado? Tudo fica extremamente pobre, fraco, sem conteúdo teológico, sem conteúdo pastoral. Uma vez eu estava assim preparando a liturgia da nossa prática pastoral. Domingo de manhã é o nosso culto. Eu faço a questão de ter as 4 leituras, primeiro do lecionário comum, né? Tenho a primeira leitura, salmo responsorial, que sempre o refrão dele é cantado, segunda leitura e o evangelho. E quando eu prego, quando os pastores pregam ou a diaconisa prega, é obrigado a pregar citando esses quatro textos, né? Tem que harmonizar isso tudo. Eu tenho muita alegria de ter na nossa igreja 7 diaconisas, parece até a igreja dos apóstolos. Eu tenho alegria de ter na nossa igreja 7 diaconisas. A, e eu peço que as diaconisas elas estejam com a estola diaconal, né? Eu e os pastores também usamos a estola, fazemos um culto bem bonito. À noite também é um culto, né? Não se usa aquela palavra, de manhã é um culto litúrgico, à noite não é litúrgico. Não, todo culto é litúrgico, todo culto é serviço de celebração a Deus. De manhã,
mais numa linha mais dentro da tradição do lecionário, né, da liturgia em si, e à noite um culto mais celebrativo, né, mas sempre dentro dessas 4, 5 partes: adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação, né? Eu faço questão de preparar essa liturgia do culto sempre na terça-feira. Então, terça-feira eu sento, preparo o PowerPoint do culto inteiro para as pessoas poderem ir acompanhando. Uma das ênfases da Igreja Metodista é a questão do meio ambiente, então não faço liturgia para todo mundo, faço algumas só, né? As pessoas acompanham no PowerPoint, né? E tem sido muito bacana mesmo. Me preparo direitinho. E uma vez eu saí de casa e fui participar de um casamento, não fui fazer um casamento, participar de um casamento feito por um pastor metodista. Então, nós temos a liturgia do casamento metodista, tem que ser feito conforme o ritual da Igreja Metodista. Eu disse que o ritual traz a harmonização da liturgia, né? A, a, esse pastor metodista, então, ele fez esse culto de casamento sem seguir nenhum ritual da Igreja Metodista, logo, foi uma liturgia não metodista, uma liturgia assim, meio de cabeça para baixo. Ao ponto de acabar o culto e o pastor voltar atrás. E eu esqueci da bênção apostólica. Não, eu esqueci de declarar casar marido e mulher. Uma confusão mais ou menos assim. E eu estava lá participando de tudo. E quando acabou esse culto, né, esse de casamento, eu saí. Quando eu ia saindo, uma senhora da Assembleia de Deus, que nunca viu um culto metodista, nunca participou de um culto metodista ali na igreja metodista de Nova Friburgo, ela chegou para mim e falou assim: Pastor Edson, depois não, eu sinto de falar a palavra de Deus para você. Depois não, pode falar. Deus continua usando homens e mulheres. Né? Diz assim: olha bem, pastor, Deus colocou no meu coração, essa mulher da Assembleia de Deus, eu vou falar para você o seguinte: continue fazendo culto da forma como você faz, com esse zelo, com essa disciplina, porque assim diz o Senhor, eu me agrado muito desse culto. Gente, que coisa coisa tremenda, que alegria eu senti, né? Que alegria eu senti. Olha que frase. Continue fazendo o culto assim, desta forma disciplinada, porque eu me agrado desse culto, né? A, 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 a Igreja Metodista, né, ela celebra a semana, e o centro da semana é o domingo, é o dia da ressurreição. Para nós, todo domingo é Páscoa, todo domingo é túmulo vazio, todo domingo é pedra removida. Né? Então, o centro do ano cristão é o domingo. E nós celebramos todo o ano cristão. Nós fazemos uma caminhada linda. Por exemplo, o ano civil, ou, como os pais diziam, né, os pais da igreja, o ano profano, ele termina o ano civil, ele termina dia 31 de dezembro e ele começa dia 1º de janeiro. O ano cristão, ele começa no primeiro domingo do advento e ele termina no sábado do ano seguinte, antes do primeiro domingo do advento. Não é? Então, nosso calendário cristão, ele sempre vai começar no primeiro domingo do advento. Então, nós comemoramos 4 domingos, onde nós falamos do segundo advento, a volta de Jesus, e do primeiro advento, a vinda de Jesus ao mundo, nos preparando para o Natal do Senhor. Não é? Uma vez eu passei perto de uma igreja cristã e estava assim escrito, né? Festa do Hanukkah. Hanukkah é uma festa judaica que nasce na época dos Macabeus. Né? Você quer aprender sobre a história dos Macabeus, é o primeiro livro de Macabeus. A festa do Hanukkah nasce ali. Ou seja, não tem nada a ver com a tradição. Nós podemos até usá-la, né, de uma forma cultural, falar como que era, né? Mas nós celebramos o Natal do Senhor. Então, essas 4 semanas são de preparação
onde nós falamos do Cristo que virá, do Cristo que vem e do Cristo que veio. Né? Isso está previsto na nossa pastoral culto da igreja em missão, no nosso calendário litúrgico. Depois nós celebramos o Natal do Senhor, o Senhor que veio para, né, nos salvar, a encarnação do Verbo. É uma celebração fortíssima, linda. Né? O Natal é culto a Jesus, mais do que uma festa de família. Né? Depois pode ser uma festa de família, mas o principal do Natal é ele ser culto ao Senhor. E depois nós celebramos a Epifania, a manifestação de Jesus ao mundo, através de seus atos epifânicos. A chegada dos magos a Jesus, a transformação da água em vinho, o seu batismo quando vem, né, a voz do Pai. São atos epifânicos que manifestam Jesus como a maior, a mais evidente manifestação de Deus ao mundo. Né? Essa palavra epifania, esse prefixo grego, significa epi, mais evidente, mais aparente. Ó, epiderme, aquele que está mais aparente. Então, de todas as fanias de Deus, de todas as manifestações de Deus, a grande epifania, mais evidente manifestação de Deus é Jesus Cristo. Depois celebramos o batismo do Senhor, que é uma festa que existe na igreja cristã desde o segundo século. Festejamos ao batismo do Senhor. Aí começa o tempo comum, que é a escola do Evangelho, a escola de Jesus. Caminhamos primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, até a quaresma. Quando chega a quaresma, quarta-feira de cinza, é o grande dia de culto, de Santa Ceia. A gente faz aqui na nossa igreja um culto às 10 horas, a igreja enche, né? É um culto de Santa Ceia, de adoração, de preparação para a quaresma. A quaresma foi a primeira campanha de oração da igreja primitiva, né? Uma campanha de oração de consagração pessoal e de preparação para a Páscoa, porque na igreja do terceiro século, a pessoa se preparava 3 anos para ser batizada, e o batismo acontecia no domingo de Páscoa. Então, exigia-se 40 dias de preparação, com jejum, com abstinência, né? Depois a igreja viu que isso era muito saudável para todos. Então, toda a igreja passou a fazer essa caminhada de oração. Celebramos o Domingo de Ramos, uma celebração que começa em Jerusalém, que existe até hoje, começa em Betfagé, termina lá dentro da Cidade Velha. Celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém, o início da Semana Santa. A Semana Santa para a gente é o centro do ano cristão, porque nós celebramos a Páscoa da ceia, a Páscoa da morte, a Páscoa da ressurreição, no tríduo pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, e o santo domingo da Páscoa. Celebramos a ressurreição de Cristo durante 50 dias. No final de 50 dias, celebramos o Pentecoste, recomeçamos o tempo comum, e no domingo, antes do primeiro domingo do Advento, celebramos Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Universo, que é o final, fecho do ano cristão. Então, nós temos tudo isso previsto em documentos na Igreja Metodista, né? De uma forma gostosa, de uma forma linda, de uma forma pedagógica, didática. Eu até, por permissão aí do Livingston, escrevi esse livrinho aqui, olha, Como Viver o Ano Cristão, né? Pegando todas essas informações que eu dei, vendo como viver o ano cristão, um livrinho muito legal, que a gente pode depois compartilhar com vocês. Tá vendo? Então, queridos, o que acontece? Vocês vão perceber que muitos metodistas irão dizer assim, pastor, Natal, Advento, Natal, Epifania, Batismo do Senhor, Quaresma, Semana Santa, né? Isso tudo, Fátima Zerbinato, querida Fátima, isso tudo é catolicismo. Gente, escuta agora essa informação que eu vou dar para vocês. Vou dar 2 informações interessantes. Primeira informação: a Igreja Católica Apostólica Romana, como instituição, ela nasce no século V. Não existe a instituição Igreja Católica Apostólica Romana antes do século V. Simplesmente não existe. Né? Quando eu fiz a minha
pós-graduação em História Antiga e Medieval no São Bento, uma das disciplinas era o cristianismo primitivo. E nós trabalhamos muito sobre isso. Nós tivemos um padre, um professor, que ele deixou muito claro: olha, não existe Igreja Católica Apostólica Romana como instituição antes do século V. Antes do século V, você tem a Igreja de Cristo. Não é? Você tem a Igreja de Cristo, com vários episcopados: episcopado em Jerusalém, episcopado em Alexandria, episcopado em Antioquia, episcopado em Éfeso, episcopado em Cartago, né? Episcopado em Roma. Só no século V, a partir de Leão Magno, né? A diocese de Roma, por causa da sua influência política, ela quer ser o papa sobre todas as outras dioceses, ou a mama, né? Sobre todas as outras dioceses. E aí começa o que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Todas essas celebrações que eu falei, Advento, Batismo do Senhor, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa, Ascensão, isso tudo é antes, bem antes da criação da Igreja Católica. Então, essa associação é uma associação de pessoas que não conhecem. Mesma coisa a questão do Natal. Você, pela internet, gente, pelo YouTube, o que você não tem no YouTube? Você tem muitas opiniões que não são baseadas em fatos. Todas as opiniões que não são baseadas em fatos é fake news. Então, vou te dar uma opinião que você escuta muito no YouTube, né? O Natal é uma festa pagã do nascimento do Deus Sol Invicto no dia 25 de dezembro. Pastor, é verdade que os romanos adoravam o Deus Sol no dia 25 de dezembro, o nascimento dele? É verdade. Só que tem que os cristãos começaram a celebrar o Natal de Cristo 80 anos antes dos romanos inventarem essa festa. No ano 282, aliás, no ano 202, mais ou menos 202, nós temos os Júlios africanos, né? E o Polítios romanos, que são dois cristãos desse período, e os dois celebram o Natal no dia 25 de dezembro. Por que 25 de dezembro? Porque nessa época, na liturgia de Hipólito, eles começaram a celebrar a entrada de Jesus no mundo, no ventre de Maria, no dia 25 de março. Ora, se nós vamos celebrar a entrada de Jesus no dia 25 de março, não é? Nós então vamos celebrar o seu nascimento dia 25 de dezembro. Por que dia 25 de março? Porque naquele ano que Hipólito Romano fez a sua linha teológica, seu calendário litúrgico das festas do Senhor, o dia 25 de março caiu exatamente no dia da morte do Senhor. Então ele diz: Jesus veio ao mundo e Jesus voltou para o céu exatamente no mesmo dia 25 de março. Isso é uma tradição judaica. Os judeus diziam que os profetas, Isaías, Jeremias, todos eles morreram no dia do nascimento. Então, Hipólito Romano, fazendo o seu calendário, o dia da anunciação do Senhor é dia 25 de março. Até hoje se comemora essa data. Né? 25 de março, o dia da anunciação do Senhor, o dia que o Senhor entrou no ventre de Maria. Ora, se Jesus entrou no ventre de Maria dia 25 de março, Hipólito Romano falou: nós vamos comemorar o Natal dia 25 de dezembro. Ainda que dia 25 de dezembro vai bater com uma festa judaica do Hanukkah, que também é dia 25 do calendário judaico. Não importa. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Só 80 anos depois que os romanos, para prejudicar a espiritualidade cristã, criou nesse mesmo dia a festa do nascimento do Deus Sol Invicto. Por isso, muitas igrejas hoje e muitas metodistas não comemoram o Natal do Senhor. Não é? Por quê? O que tem acontecido? Será se na formação da nossa faculdade de teologia não se trabalha a liturgia ou a história da liturgia de uma forma certa, baseado nos nossos documentos? Ou será se realmente isso tem sido feito no seminário
mas os pastores e pastoras, quando saem do seminário, Marisa fez a faculdade de teologia, ela se formou um ano antes do que eu na faculdade de teologia. Então, a Marisa tinha um colega que morava em Petrópolis, que na casa dele tinha uma lareira. Então, quando ele se formou, ele pegou todas as apostilas, todo o seu caderno de anotação e tacou na lareira, queimou, né? Será se os pastores metodistas têm feito isso? Não, eu aprendi isso aqui na igreja metodista, mas eu não quero viver a liturgia metodista segundo o ritual metodista, né? Por exemplo, amado, a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, nós temos um ritual lindo, lindo, nosso ritual é lindo. Nosso ritual metodista da ceia do Senhor, da consagração do sacramento, ela é baseada no livro de oração comum da Igreja Anglicana, que é baseado em Hipólito Romano. Olha que coisa interessante, né? A liturgia metodista, nós temos aqui, ali, você lembra desses hinários aqui? Olha, vinha o hinário com os hinos, né? Atrás vinha mostrando quais os hinos que você poderia cantar nos determinados períodos litúrgicos. Olha, sobre a segunda vinda de Cristo, hino para cantar no Pentecoste, hino para cantar na Páscoa, hino para cantar na Paixão e Morte do Senhor, hino para cantar na Epifania, no Natal, não é? Olha que coisa interessante. E aí depois vinha as antífonas, e depois da antífona vinha o nosso, né, nosso ritual. E olha que coisa interessante, gente, rituais da Igreja Metodista para harmonizar, né, a liturgia, o serviço de culto na Igreja do Senhor. Começava até a dizer assim, ó, o cultivo da tradição litúrgica sempre esteve no horizonte das preocupações dos metodistas. Muito interessante. Mas voltando lá. Então, quando a celebração da Ceia do Senhor, nós, né, começamos no momento de ação de graças, né? Vamos lá, já caí por ação de graça. Depois da edificação, é o momento da litania da ação de graças. Olha, elevai os vossos corações ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. Isso que está no nosso ritual metodista é verdade, Marcos. Isso que está no ritual da igreja metodista, né, foi tirado do ritual do livro de oração comum, que o Wesley considerava o melhor livro de oração depois da Bíblia. Aliás, 75% do livro de oração comum é Bíblia, né? O Wesley amava o livro de oração comum. O livro de oração comum tem cinco ou seis ritos eucarísticos diferentes. Então, a Igreja Metodista escolheu um e continuou com um. E mais interessante que esse rito aqui é um dos mais antigos. Ele é o de Hipólito Romano. Olha, elevar os vossos corações ao Senhor relevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazendo digno e justo. Né? A Igreja Católica, com a reforma litúrgica dos anos 60, ela também acabou simplificando a liturgia eucarística dela. E ela também usa Hipólito Romano. Por exemplo, elevar os vossos corações. Olha ela, corações ao alto. Ao Senhor elevamos, na Igreja Católica. Corações aos altos, nosso coração está em Deus. Né? Na realidade, isso aqui é Hipólito Romano. Hipólito Romano é antes da Igreja Católica. Então, uma tradição muito linda. Né? Quando nós celebramos a ceia do Senhor com a litania de ação de graças, nós fazemos o prefácio da ação de graças, nós fazemos a oração da consagração. Na oração da consagração está a nossa doutrina. E observe que não é uma doutrina meramente metodista, é a doutrina da história da igreja. É muito lindo isso, esse momento de consagração. Né? Só para você ver. Aí na oração de humilde acesso, né? A mesma coisa. E aí o memorial. Quando é feito o memorial, depois do memorial, né? O convite à distribuição dos elementos. Gente,
Eu estou pastoreando há 28 anos. Raras são as vezes que eu vi pastores e bispos celebrando a Eucaristia segundo o ritual, né? Parece, fui numa igreja, nem era metodista não, depois do ofertório, vamos tomar Santa Ceia rapidinho aqui. Tomou Santa Ceia, agora vamos pregar. Entregou quase 2 horas, né? Por que, irmãos e irmãs? Oração de humilde acesso, humilde acesso. Então nós vemos, irmãos e irmãs, que quando a gente despreza o ritual, né, a nossa liturgia fica solta. E a nossa liturgia começa a reproduzir a liturgia de igrejas que estão dando certo, entre aspas, que estão dando certo, né? Então, vou reproduzir a liturgia luterana, reproduzir a liturgia da Lagoinha, eu vou reproduzir a liturgia do Silas Malafaia, porque toda igreja tem liturgia, gente. Toda igreja tem sua liturgia, né? Todo culto é uma liturgia, né? É um serviço comunitário de celebração a Deus. Então, quando eu não sigo o ritual da igreja metodista, eu começo com a minha liturgia copiar a liturgia de outras igrejas, não é? A ceia do Senhor passa a ser algo cansativo, algo enjoado, um mal necessário. Olha que coisa, amado. Como essa igreja aqui de Nova Friburgo falando, não, isso aí, quando eu sentir vontade, vai tomar Santa Ceia. Fora disso, não. Né? É muito interessante isso e preocupante também. Por exemplo, quando nós usamos o ritual na liturgia da Eucaristia, olha, toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obediente à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Teu na lembrança a bendita paixão, morte, poderosa ressurreição e ascensão, rendendo graça de todo o coração pelo inumerável benefício que ela nos agracia. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, conceda o Espírito Santo. E por tua infinita bondade, consagra os dons de pão e vinho. No ritual agora renovado é pão e cálice, para que recebendo, segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes de seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Olha a doutrina aqui. Quando eu como pão, quando eu bebo cálice, eu estou participando verdadeiramente do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que raramente é usada a palavra símbolo. Né? Quando eu uso a palavra símbolo, eu estou esvaziando. Jesus não pegou o pão e falou: isso aqui é símbolo do meu corpo. Os 25 artigos de religião, baseados nos 39 artigos de religião da Igreja Anglicana, né, fala que nós nos alimentamos verdadeiramente do corpo e do sangue do Senhor de forma espiritual. E aqui, quando a gente vai consagrar, a gente diz, né, para que sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue. Por exemplo, uma questão da doutrina metodista, da doutrina batista. Na doutrina batista, na Eucaristia, você não está participando do abençoado corpo e sangue. Você está fazendo apenas uma memória do que Jesus fez lá no passado. Somente uma memória. Santa Ceia não é meio de graça, nem pode ser uma Santa Ceia, nem uma Eucaristia. É apenas uma ceia que reproduz, que lembra em memória aquilo que Jesus fez. Né? É até uma tradução errada da palavra memória. Né? Memória significa reviver hoje, na espiritualidade de hoje, um rito, uma causa, uma manifestação de Deus do passado. Por isso que a celebração da Páscoa, que os judeus fazem todo ano, é uma memória da saída do povo do Egito, nesse sentido. É um reviver liturgicamente. Existe o tempo Kairos, o tempo Cronos e o tempo liturgia. O tempo liturgia faz com que eu consiga reviver aquele mistério da salvação. Na oração do humilde acesso do nosso ritual, diz assim, olha, ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifique com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho.
né? Nós queremos que esse pão e esse vinho sejam abençoados por ti, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo. Aquele pão, ele passa a ser a comunhão do corpo de Cristo. Olha que coisa linda, gente. Quando eu estou comendo aquele pão, o pão que vamos comer, ele passa a ser uma comunhão do corpo de Cristo. Estou comungando o corpo de Cristo. E o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Então não é um mero vinho, não é um cálice com suco de uva. Não é. Nós queremos que ele seja comunhão no sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Pastor, E aí entra... Pois não? deixa livre isso que está falando. Eu queria levantar uma questão aí para fortalecer a sua palavra. Quando eu digo que eu participo a presença real de Cristo na ceia, me leva a ter intimidade com Cristo através do pão e do vinho. Portanto, a ceia não pode ser feita de qualquer maneira. A galope, como nós em muitas das nossas igrejas fazemos, não é? Esquecemos da presença real de Cristo e ficamos apenas na lembrancinha da morte de Cristo. É o meu comentário. É verdade, é verdade. Inclusive, eu estava lendo, achei espetacular, gente, isso, né? A experiência do coração aquecido para Susan Wesley, eu li um livro muito lindo sobre Susan Wesley, a vida dela. Ela tinha sempre muita dificuldade com essa questão do testemunho do Espírito, coração aquecido, experiência com Deus. Eu falei, eu sou uma cristã, sou convertida, né? Ah, depois que o esposo dela faleceu, ela estava participando com a filha dela e com o genro, que era pastor, da Santa Ceia, a Ceia do Senhor. No momento que foi ministrado o pão e o cálice, e ela recebeu o cálice, e o pastor, que era o genro dela, disse assim: isso é o sangue de Cristo. E ela tomou, ali ela teve a experiência do coração aquecido, não é? A experiência do coração aquecido a partir do momento que ela toma a Eucaristia. Susana Wesley, só uma recordação histórica, os seus pais eram puritanos, né? Era a linha anglicana, existia a linha anglicana, a linha anglicana anglo-católica e a linha anglicana puritana, que queria purificar a igreja de tudo que parecesse com a igreja católica. São os puritanos que vão para os Estados Unidos e vão criar 3 igrejas que vocês conhecem: igreja congregacional, igreja presbiteriana e igreja batista. A igreja congregacional, a igreja presbiteriana e a igreja batista nos Estados Unidos foram criadas pelos puritanos. Logo, eles criaram toda essa tese de que tudo que é parecido com o católico não presta. Por exemplo, os puritanos não usam óleo para ungir enfermos ou óleo para consagração, né? Os puritanos não usam cruz no altar, não usam vela, não usam estola, não usam túnica, né? Os puritanos, a igreja deles não pode ter torre, né? É todo um movimento para purificar a igreja da aparência com a igreja católica. Então foram jogar água suja e acabaram jogando o bebê junto. Já ouviu falar isso? A pessoa foi jogar água suja e acabou jogando o bebê fora, né? Foi o que aconteceu. Então, o que acontece, amado? A igreja metodista, todas as pessoas precisavam saber disso, né? A igreja metodista, ela segue uma linha de convergência. Ela é uma igreja litúrgico-sacramental, é uma igreja litúrgico-sacramental. Nós temos uma liturgia,
nós temos um ritual para a nossa liturgia, nós temos uma celebração do ano cristão, como o Diácono Livingston falou, a ceia do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. O Bispo Adolfo, que foi meu bispo, ele, sempre que ele podia, ele falava com os pastores, não façam a ceia do Senhor com pressa. Não faça. Se precisar, pregue menos, encurte um pouquinho a pregação. Mas não faça a Santa Ceia do Senhor. Diminui o número de hinos, ou de cânticos, ou de louvor, mas não faça a Ceia do Senhor de qualquer jeito. Não é? Não faça a Ceia do Senhor de qualquer jeito. E aí, amados irmãos e irmãs, olha que coisa interessante. Nossa igreja é litúrgica sacramental. Nós somos litúrgico sacramental. A nossa igreja é também evangelical no sentido de querer levar vidas a Cristo, salvar almas, fazer discípulos e discípulos para o Senhor Jesus. Nada saber a não ser ganhar almas. Né? E a nossa igreja também é a carismática. Nós cremos na ação do Espírito Santo, na experiência com Deus que todos nós precisamos ter. O Wesley falava muito sobre a experiência com Deus. Mas o que a gente percebe muitas das vezes é uma inclinação exagerada para a linha carismática e para a linha evangelical e uma destruição completa da visão litúrgico-sacramental da Igreja Metodista. Né? Hoje a pessoa assiste um culto mais com uma liturgia mais metodista, mais dentro do ritual, elas vão falar, não, isso aí é um catolicismo. Né? Não, isso aí eu não quero porque isso é um catolicismo. Por quê? Porque aprender errado, irmãos. Né? Aprender errado. Aconteceu na história da Igreja Metodista alguma coisa que fez com que a pastores e pastoras levassem a mesma coisa. Nós sabemos de história de pessoas, de pastores que vieram de outras igrejas evangélicas e passaram para serem pastor metodista sem ter um tempo de preparação. Ora, se eu recebo um membro de outra igreja, ele faz a classe de catecúmeno, por que um pastor que vem de outra igreja evangélica não tem que fazer também a classe de catecúmeno ou de discipulado para conhecer nossos documentos, nosso ritual, nossa forma de ser metodista, né? Isso faz com que a gente vai perdendo a identidade. Perdendo a identidade, entram pastores oportunistas, né? Que quando a igreja cresce, rompe com a denominação e cria seus próprios ministérios. Isso na igreja metodista acontece muitas e muitas vezes. Né? E, infelizmente, o movimento cristão metodista ele vai perdendo as suas características. Infelizmente, para a nossa, né, infelicidade. Então, amado, voltando um resumo bem forte de tudo que a gente falou. Primeiro, todo culto de todas as igrejas tem uma liturgia. Pode ser a igreja mais estranha do mundo. A Igreja Universal tem a sua liturgia. A Igreja da Lagoinha tem a sua liturgia. Mesmo que eles desprezem, não falem a palavra liturgia, eles têm a sua liturgia. Nós sabemos disso. Nossa igreja metodista, nós temos a nossa liturgia. O que dá harmonia à nossa liturgia é o nosso ritual. Começa a perceber, no culto que você for, se essas 5 partes metodistas estão presentes no culto. Louvor, adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação. Não é? O ano cristão é celebrado na Igreja Metodista. Nós temos o documento Culto da Igreja Missão. Não é? A nossa Igreja Metodista, então, ela tem um ritual para harmonizar, não é, a sua liturgia. Não é engessar. Não é? A igreja que está num bairro não pode ter um culto, cantar os mesmos louvores, a mesma pregação, do mesmo jeito, da mesma forma daquela igreja do outro bairro. Não. Não é? A uniformidade litúrgica do sentido de engessamento, o próprio 25 artigo de religião é contra. Né? Agora, nós temos um ritual para harmonizar aquilo que nós chamamos de culto metodista. O que é um culto metodista, o que não é um culto metodista?
leia o culto da Igreja de Missão, leia o ritual da Igreja Metodista, leia as normativas para a celebração da cerimônia, do ritual e outros. Leia os cânones, capítulo 4 das normas do ritual. E ali a gente vai perceber o que é uma igreja metodista, um culto metodista, né? E nós terminamos falando que as pessoas elas irão crer naquilo que elas celebram. Então, se numa celebração litúrgica da Eucaristia, da Ceia do Senhor, onde nós falamos da presença de Cristo, presença real de Cristo, né? Verdadeiramente esses elementos é a comunhão no corpo, é a comunhão no sangue de Cristo. Verdadeiramente nós queremos crescer, anunciar a morte do Senhor. Paulo diz, por acaso o pão que abençoamos não é a comunhão no corpo de Cristo e o vinho que consagramos não é a comunhão no sangue de Cristo? Não é? Então, nós cremos naquilo que celebramos. Então, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, evangelistas, precisam prestar muita atenção naquilo que tem sido celebrado e cantado, porque as pessoas irão crer e irão viver aquilo que elas celebram. Amém? Eu quero, então, nessa última palavra, agradecer a oportunidade, né, de ter estado com vocês nesse momento tão especial aqui. No meu relógio aqui já é 20 e 50, 10 para as 9. Até 10 para as 9 que eu tenho, né? Ou é 10 para as Até, 10? tem até 9 horas. Mas a gente quer. Ah, Vamos ver se o pessoal quer levantar alguma questão. pode abrir para perguntas, pode. Eu tenho umas 30. Muito bom. Deixa eu só. Primeiro, deixa eu dizer uma questão aqui, né? Você falou no início sobre pastores que tinham uma quantidade enorme de igrejas, né? Citou aí o reverendo Aristotelino Mendes, que eu É conheci, verdade. que eu conheci bastante, convivi bastante com ele, uma pessoa adorável, né? Me lembro também do reverendo Freitas, que foi pastor aí na zona da Mata Mineira, e ele tinha essa dificuldade, porque como ele tinha mais do que 5 igrejas, cada domingo do mês que ele passava numa igreja, ele tinha que dar ceia, receber membros e fazer batismo. Às vezes sem nenhum preparo das pessoas, porque essa era uma característica. Hoje a gente não precisa disso, que a gente tem pastores na fila É para serem verdade. nomeados, né? Aqui, É pelo verdade. menos, na primeira região, nós temos aí uma centena de pastores à espera de igrejas ou congregações para administrarem. A outra questão que, que eu acho que é importante, né? Quando você, é uma questão cultural para mim, quando você começa a introduzir coisas que não são da sua cultura religiosa, você acaba se enfraquecendo. Quer dizer, eu acho que isso é que tem acontecido com a Igreja Metodista, né? A gente sempre acha que o jardim do outro é mais bonito que o meu. É verdade. Então, nem sempre eu cuido do meu, porque eu estou mais preocupada com o outro jardim. Então, a gente não tem mais aquela estrutura eclesiástica que nós tínhamos. Eu não sou saudosista, não, mas a gente tem coisas que a gente não pode mudar para pior. A gente tem que mudar para melhor, não para pior, né? Hoje são raras as igrejas que têm um altar e púlpito. A maioria tem palco. É verdade. Então, isso complica, inclusive, a nossa liturgia, o nosso ritual. Eu estava dizendo na minha última aula, a Márcia aqui, que está aqui assistindo a nossa aula, é da minha igreja, ela até concordou que eu disse assim, eu sou um chato, porque eu brigo pelo altar e pelo púlpito. Brigo no bom sentido, né? Eu defendo a questão
da liturgia, a gente precisa parar com esse negócio de oba-oba e estar mais dedicado àquilo que é feito no culto, com as partes do culto. A gente vai colocar à disposição dos alunos do grupo de evangelistas e do grupo do diaconato a pastoral do culto cristão. Eu tenho essa pastoral, a gente vai tirar cópia e mandar para os alunos. Porque eu acho Tem o PDF da importantíssima. normativa para a celebração de cerimônia ritual, é muito importante também. Exatamente, exatamente. Eu estava vendo ainda agora o ritual. O ritual atual precisa de um conserto. Uhum. Eu, pessoalmente, solicitei ao Colégio Episcopal, que é o encarregado de elaborar o ritual, de consertar o ritual de ordenação dos diáconos, que está errado no ritual antigo. É Então, mesmo, você me mostrou. hoje, o texto que nós estamos usando na ordenação foi o texto que nós, da ordem, nos preparamos, colocamos à disposição dos bispos, eles concordaram e estão usando aquele texto que nós preparamos. Então, isso precisa ser corrigido no ritual. Mas o ritual é importantíssimo. Eu tenho dito para os nossos alunos, principalmente do diaconato, que cada um precisa ter um ritual. Porque o diácono vai ajudar na liturgia da igreja. Então, ele precisa conhecer o ritual. E o nosso ritual tem 23 celebrações. Não é? Se você pegar o inário evangélico com ritual, você vai ter 10 celebrações. Foi reduzido. Mas ali estão coisas importantes, né? Eu Importante, é digo verdade. também para os nossos alunos o seguinte: é importante que você tenha um ritual, até para mostrar para o teu pastor que existe um ritual. A nossa Bíblia, tem a Bíblia agora com o ritual metodista, né? Isso também. Também tem Melhor ainda. Bíblia com inário, Bíblia com né? ritual metodista é um espetáculo. E a Bíblia com inário. A outra coisa que a gente coloca constantemente à disposição dos alunos é o calendário litúrgico. Então a Isso. gente sabe que alguns diáconos, quando vai chegando o finalzinho do ano, já passa para a gente, manda para a gente o calendário litúrgico, porque eu faço um calendário litúrgico com o calendário civil, com as datas do calendário civil, para ninguém se Muito perder bom. nesse calendário. Muito bem. O Érico, você quer Tem fazer uma três pergunta? perguntas. Acho Antes que ele de tem três responder uma, perguntas. responde a outra. É rapidinho. Vai. É, eu só queria. Eu não devo ter prestado atenção direito no quinto tópico do culto, a dedicação. Eu não entendi. Se puder só resumir, seria o envio depois do culto, é isso? A dedicação, esse momento, é o momento do apelo, é o momento da consagração do membro, é aquele momento daquela oração pelas pessoas no altar da igreja, ou não, mas aquele momento de oração que acontece depois da pregação. Ele é acompanhado com cânticos, com música, com orações, com envio, com a bênção apostólica. Tudo isso faz parte desse momento final da dedicação, né? Muito A bem. edificação é a pregação em si, a leitura da palavra, o cântico introdutório e a, a, a homilia, né? E a dedicação é logo quando acaba a pregação, esse momento de apelo, de oração no altar, de oração pelas pessoas, e da oração do envio com cânticos, e também com a bênção apostólica. Beleza, só respondeu. A, Essas duas a, e, a, e a bênção apostólica, uma questão que a gente tem é a seguinte, por exemplo, eu posso citar a bênção aarônica? Posso. O Senhor te abençoe e te guarde, a resplandecer sobre ti o terror e tal, mas eu tenho que citar a Santíssima Trindade, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, ou então que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe. É muito importante no final do culto sempre terminar com a doxologia. Nós temos no Inário várias doxologias maravilhosas, né?
uma doxologia, uma bênção apostólica baseada na Santíssima Trindade, e não apenas na bênção arônica. Tudo bem. E Éricos, acabou? a última pergunta, pode ser a mesma coisa, é na ceia e do jejum. O senhor falou que toda semana, deveria ser feito toda semana, porque se o João Wesley tivesse visto hoje o metodista, ele ia achar estranho, pelo menos foi o que eu anotei aqui. Então, é uma obrigação ou é só uma sugestão a ceia? Não, hoje na igreja metodista, segundo o nosso ritual, a Santa Ceia, a frequência da Santa Ceia, ela é definida pela igreja local, sendo obrigatória uma vez por mês, né? E a Na questão do igreja, Significa, a significa que critério da podem igreja ser local, mais vezes, mais dependendo vezes. da igreja local. Exatamente. Então, assim, a critério da igreja local pode ser feito quantas vezes for necessário, sendo obrigatória pelo menos uma vez ao mês, né? Muito bem. E o jejum, no início, das regras gerais, o jejum metodista era obrigatório toda sexta-feira. Hoje não é mais. Mas é uma tradição bonita da nossa igreja, o jejum toda sexta-feira, né? Lembrando a paixão de Cristo. Ok, Alguém obrigado. mais? Acho que não. Eu queria lembrar também o seguinte, que na minha igreja já é tradição, nós fazemos no Advento a coroa do Advento. Quero citar uma questão, né? Eu tenho dito sempre que aquilo que às vezes a gente abandona algumas práticas que os outros veem que é tão boa que copiam. Então eu tava outro dia passando numa A coroa do igreja. Advento ela é protestante, né? Origem Pois é, eu protestante. estava passando numa igreja católica e o pessoal estava fazendo a coroa do Advento. É. Aí eu entrei numa loja de arte litúrgica católica de Santa Catarina e descobri uma coroa do Advento, a armação da coroa do Advento, metálica. Comprei. E me Isso, doou. a coroa metálica nos ajuda a arrumar, né? A fazer a ornamentação. É o que nós fazemos na É. nossa igreja. E eu vou dizer para os alunos o seguinte: alunos e os outros diáconos e diaconisas, se quiserem uma orientação sobre a coroa do Advento, é só nos passar uma mensagem que a gente manda uma liturgia da coroa do Advento para vocês fazerem a cada dos 4 domingos anteriores ao Natal, né? No Professor, último, no Natal, a gente acende. Eu faço a coroa do Advento não tradicional. São 4 velas vermelhas e uma vela branca. Os católicos fazem velas com coloração diferenciada para cada domingo. Eu O roxo pego a inventa rosa. original, que eram velas vermelhas, e no último domingo, no Natal, a vela branca, significando o nascimento de Jesus. Mas quem quiser uma liturgia da Coroa do Advento, é só passar a mensagem para a gente que a gente manda essa professor, eu ia liturgia. falar até isso. No YouTube tem tutorial mais voltado à Igreja Católica. Se eles forem ver, as velas são lilás, branca. É. Isso é que a Na, gente acabou de na, falar. na tradição católica e mais anglicana também, a coroa do Advento são as 4, né? Os 4 domingos do Advento. Geralmente tem uma no meio, que é a quinta, que é a do Natal, ou então um castiçal separado com a quinta. E aí Eu são faço o castiçal separado. eu também É, faço. Aí são 3 cores, roxa, e a isso, terceira é a lilás, que é o domingo da alegria, né? isso aí. Aí depois que inventaram os pedacinhos das cores. Então são vários tipos diferentes, mas É. que é tudo muito Mas o lindo, né? importante, eu acho que é a liturgia, né? De É você lindo. É. estar comemorando Agora, essa. professor Livingston, fizeram uma pergunta aqui sobre a quaresma. Eu gostaria, então, só pontuar uma coisinha sobre a quaresma. Ou não. Então, a quaresma é um retiro espiritual que nós fazemos, né?
no culto da igreja, lá na nossa igreja aqui de Nova Friburgo, tanto a Quaresma quanto o Advento, todos os domingos a gente ministra a Santa Ceia. Então, a Quaresma, ela é uma caminhada espiritual. Nesse período existem duas práticas interessantes, que é a prática do jejum, uma vez por semana, e a prática da abstinência. Hoje em dia misturaram as coisas. Ah, eu estou fazendo um jejum de pão. Não existe jejum de pão. Existe a abstinência do pão. Ah, o jejum de carne. Não existe jejum de carne, existe a abstinência da carne. O jejum é você tirar todo alimento, 100%. Esse é o jejum. O que você tira só em parte, a gente chama de abstinência. Então, o período do jejum é um período de oração, jejum, né, abstinência e uma ação concreta, sempre baseado no Evangelho que diz que Jesus, o Senhor Jesus, ele fala sobre como dar esmola, como orar e como jejuar. Como dar esmola, como orar, como jejuar. Então, essas três práticas evangélicas, esmola, jejum e oração, precisam estar presentes nesse período da Quaresma, de preparação para a Semana Santa. Então, não é uma troca com Deus, vou fazer um jejum para conseguir isso, não é. O período da Quaresma é um jejum de consagração e de preparação espiritual para a Semana Santa. É um retiro espiritual que você faz de 40 dias se preparando para a Páscoa do Senhor. Não é? Muito bem. Pessoal, nós estamos encerrando, mas eu quero, Ah, antes de... só um Fale, Alex. detalhezinho. Eu fiz pequenos vídeos, curtos vídeos, sobre cada período litúrgico no meu canal do YouTube. Depois eu vou passar para você os vídeos certinho. Aí tem o vídeo do Passe para Advento, mim, Quaresma, a o Edson, Epifania, Batismo do Senhor. Sim, passa para mim que a gente bota no grupo dos tá, eu alunos. passo para você. Eu queria dizer para vocês o seguinte: primeiro, agradecer ao pastor Edson, que tem uma atividade diária, né? A leitura do Evangelho do dia. Aliás, já foi publicado o do ano de 24, É, não é? E a gente isso já mesmo. tem aí, quem tiver interesse no Evangelho do dia, a gente tem o nome da editora para você comprar o Evangelho do dia. Eu normalmente tenho o meu, acompanho a leitura diária e a mensagem do pastor pela manhã, diariamente, né? Baseado no Evangelho do dia. Mas eu queria dizer também o seguinte: nós, na coordenação dos núcleos, temos duas turmas funcionando. Uma turma de evangelistas, na quinta-feira, e uma turma do diaconato na segunda-feira. As matrículas estão abertas. Então, não tem, como a gente trabalha com módulo, ou seja, funcionamos como se fosse uma roda, estamos sempre retomando os conteúdos, então o aluno pode entrar a qualquer momento, sendo que nós já estamos com prazo limitado até dezembro para a entrada de novos alunos para o diaconato. Para o curso de evangelista, não, porque o diaconato depende do concílio regional. E a gente precisa de tempo para fazer todo a caminhada do curso, para que ele tenha tempo de ser encaminhado até o concílio regional, que é em novembro de 2024. Então, a gente tem vários convidados hoje aqui na nossa aula, pedindo que você ajude a divulgar os cursos, e quem tiver interesse, entrar em contato com a gente para a gente fazer o encaminhamento necessário. A gente quer mais uma vez agradecer ao pastor Edson Sardinha pela sua disponibilidade e desejar a todos uma semana muito abençoada, que
o Senhor derrame a sua graça sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares, sobre as nossas igrejas. Amém? Professor, É assim, sim. antes de terminar, o Muito pessoal obrigado pelo está carinho. pedindo aí referência bibliográfica e o material, né? Deixa eu ver aqui outra coisa que botaram. É. Hum, Eu compartilhei agora no WhatsApp do Livingston Sim. os PDFs desse material todo que eu ministrei. Tá Então ok, tá bom, a gente vai divulgar no grupo. tá ok. Tá No bom, grupo da ordem e no grupo dos alunos. Tá bom? certo. Fala, ô Afonso. Só para o pessoal abrir a câmera, eu vou parar a gravação aqui. Para bater uma fotografia? É,